Por mais que eu ame me dedicar a algumas leituras um pouco maiores e mais complexas, eu também gosto muito de ler livros em apenas um dia. Oi, eu sou a Paloma e esse é o meu canal. Eu amo falar de livros, estou sempre compartilhando com vocês sobre as minhas leituras e hoje eu decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a fazer. Apesar de já ter feito vídeos parecidos com esse antes, eu nunca tinha pensado em um vídeo desse para o nosso projeto de Halloween aconchegante. Então, continuando aí com esse projeto de ler leituras diferenciadas nessa época do ano, eu decidi pegar alguns livros para ler em apenas um dia, que eu acho que é muito legal de indicar para vocês também, porque eu sinto que essas leituras mais rápidas e fluidas são meio que um respiro da nossa rotina corrida e também de algumas leituras um pouco mais complexas. Nesse momento eu tô gravando um outro vlog de leitura e eu vou aproveitar para intercalar com essas leituras mais rápidas, justamente para eu não ficar presa num gênero só e acabar ficando de ressaca. Então vem comigo porque eu separei uma lista de livros para ler nesse vídeo aqui com vocês. Vou começar mostrando dois dos livros mais rápidos que eu consegui separar, porque são livros infantis e livros infantis são uma paixão minha porque eles são super rápidos e fáceis de ler, ao mesmo tempo em que eles me trazem bastante reflexão. A minha primeira escolha para esse vídeo foi A Biblioteca dos Sonhos, da Kazuno Kohara, eu acho que é assim que se pronuncia o nome da autora. É uma autora japonesa, ilustradora também, ela que ilustrou esse livro, e eu escolhi porque ele é da Dark Side. Só isso, gente. Ele é da Caveirinha, o selo infantil da Dark Side, e esse foi o meu critério de escolha, porque eu acho que Halloween não tem como não ter Dark Side, né? Eu já li um livro da editora esse mês pra outro vídeo, mas eu acho que esse aqui vai me agradar bastante, ele é a coisa mais linda, e ele, obviamente, fala sobre livros, o que é um bônus. E o segundo livro que eu separei, que também é infantil, é o Eu Odeio Tudo, que eu recebi da Reco Reco, junto com a minha parceria com o Grupo Editorial Record. Reco Reco é o selo infantil do Grupo Editorial Record, né, a sua própria editora, e eles publicam livros infantis. Esse daqui eu recebi no começo do ano, se eu não me engano, só que eu acabei guardando pra ler com vocês nessa época do ano, porque pra mim isso aqui são fantasmas. Apesar de não ser muito do tema, eu creio, eu ainda acho que ele é meio temático, então vou ler esse aqui também. Esses são os dois livros infantis que eu separei, até porque eu sempre gosto de aumentar a minha coleção nessa época do ano. O próximo livro eu também recebi de parceria, e esse aqui eu acho que é um pouquinho mais elaborado, talvez, mas é o Confissões do Bicho Papão, uma autobiografia, em depoimento a Índigo Ayer. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome da autora, porém, ela é uma autora de vários livros infantis, e quando esse aqui apareceu pra eu solicitar, porque eu recebo um e-mail com todas as opções que eu posso solicitar naquele mês, junto com a minha parceria do Grupo Editorial Record. Esse aqui acabou aparecendo pra mim e eu achei super temático com a época do ano, porque é um bicho-papão. Só que nesse caso, nós vamos ter um bicho-papão que na verdade tá tentando provar pra todo mundo que ele não é maldoso, ele só é um cara diferente. E aqui veio também alguns brindes. Tem uma cartinha aqui dele que veio junto, e veio essa cartela de adesivos e um marca-página super fofo. Então eu decidi guardar esse livro pra ler aqui com vocês também. Ele é super curtinho, deixa eu mostrar pra vocês, e ele também tem algumas ilustrações assim. Eu não sei exatamente como que a autora vai tratar essa história, mas é uma autobiografia de um bicho-papão, então assim, eu acho que tá valendo. Os próximos dois livros que eu separei já são um pouquinho mais temáticos com o Halloween mesmo. E eu estou muito feliz de ter comprado esse que eu vou mostrar pra vocês agora, porque ele me chama atenção há anos, sem brincadeira. Estou falando de Pumpkinheads, da Rainbow Rowell. A Rainbow foi uma autora muito hypada há alguns anos, eu lembro de ter lido, assim, uma série de livros dela. Eu até gostava das histórias, só que depois ela acabou se envolvendo em algumas polêmicas, e aí eu creio que as pessoas pararam de ler um pouquinho os livros dela. Só que esse daqui não é um livro recente, como eu falei, ele já me chama atenção há anos, e finalmente eu consegui uma promoção pra comprar essa história em quadrinhos. Ela é muito linda, eu dei só uma olhadinha assim por cima, gente, mas eu quero ler com vocês com calma. E pelo que eu entendi, ela vai se passar durante um período de férias em um campo de abóboras. Então, os estadunidenses têm essa cultura de que agora, assim, no outono, né, um pouquinho antes do Halloween, eles têm esses campos cheios de abóboras, onde as pessoas podem colher as próprias abóboras pra depois fazerem aquelas abóboras assustadoras, sabe? Eu não sei se vocês
Tão me entendendo? É mais ou menos aquela coisa de você ir em um lugar colher o seu pinheiro de Natal, só que ao invés de um pinheiro de Natal, você tá indo colher abóboras. Então, se eu não me engano, se passa nessa ambientação. Por isso que eu achei super legal com o tema, né? Achei que combinou bastante, apesar de não ser Halloween, eu ainda acho que tá quase lá. E o último livro que eu separei, esse daqui vai ser o meu maior desafio pra ler em um dia, só que eu quero ler e tentar dizer pra vocês se funciona ler em um dia ou não, se vocês precisam de 2, por exemplo. E é Expresso Fantasma, do Tiago Valente. Eu também recebi esse livro faz um tempo considerável e eu acabei guardando ele pra ler nessa época do ano de Halloween. Porque assim, gente, eu vou comprando livros durante todo o ano que tenham a ver com o Halloween. E muitas vezes eu só vou perceber tudo que eu tenho e só vou pensar nos projetos realmente estruturados pra fazer pra vocês quando eu já tô quase próxima do Halloween. Então, apesar de ir pensando em alguns livros específicos, acaba que quando eu vejo livros de parceria que combinam com o tema, eu também peço, mesmo sem ter muita ideia de onde colocar, sabe? Mas eu creio que esse aqui eu consigo colocar nesse vídeo de ler em um dia, porque ele é curtinho, só que ele é muito fofo. Depois eu mostro os detalhes pra vocês. Pelo que eu tô vendo, é um café que também é temática de Halloween. Apesar de não gostar muito de tomar expresso, talvez eu faça um café na minha xícara nova pra eu tomar com vocês enquanto eu leio esse livro. Esses são os livros que eu escolhi pra ler nesse vídeo de Lendo em um Dia. Eu vou ver como é que vai ficar a extensão desse vídeo, quanto tempo ele vai ficar, porque conforme eu vou gravando eu vou editando. Então, se ficar muito curto, o que eu acho que pode acontecer, aí eu vejo se tem mais algum outro livro que eu possa colocar aqui e aí a gente acrescenta um pouco mais de leitura. Mas, por enquanto, esses são os livros. Eu espero que dê pra ler tudo em um dia e eu espero que vocês gostem de me acompanhar nessa jornada super rápida e dinâmica de livros aconchegantes que vão me aproximar um pouquinho mais do Halloween. Bom, gente, eu já consegui ler os 2 primeiros livros desse vlog, que eu realmente achei que fossem ser mais rápidos, eu já tava esperando que eles fossem ser mais rápidos, que são os 2 livros infantis que eu comentei com vocês, que eu separei pra ler. O primeiro que eu vou comentar com vocês é o Eu Odeio Tudo, que eu recebi da Reco Reco. Quando eu vi esse livro, eu peguei justamente por causa desses personagens, porque eu jurava que eles eram fantasmas, só que eu acho que não é muito temático não, assim, não tem nada a ver com fantasmas, com essa época do ano, mas ao mesmo tempo é um livro que me fez refletir bastante sobre um momento da minha vida em que eu estou. Eu tô lendo um livro que não tem nada a ver com o canal, é um livro cristão, porque eu sou cristã e às vezes eu estudo alguns livros específicos, porque eu gosto de me aprofundar em alguns assuntos, né? E nesse livro, a autora fala sobre ter pensamentos bons e levar uma vida boa. Porque quando nós temos pensamentos muito ruins, nós acabamos levando uma vida ruim, porque nós temos uma perspectiva diferenciada da vida. E quando nós temos pensamentos bons, e no caso, como é um livro cristão, quando nós temos a palavra de Deus na nossa mente, a gente acaba vendo a vida de uma forma diferente e nós temos uma vida boa, uma vida melhor. E esse livro se relacionou muito com esse livro cristão que eu tô lendo, porque ele fala justamente sobre isso. Nessa história, nós temos esse personagem principal que diz que odeia
odeia tudo. Enquanto que o nosso personagem secundário vai fazendo uma série de perguntas, mas peraí, você realmente odeia isso? Você odeia aquilo? Você me odeia? E o nosso personagem principal vai percebendo que na verdade ele não odeia tudo, na verdade ele até ama muitas coisas. E isso vai fazendo com que a perspectiva dele da vida mude. Apesar de ser um livro super rapidinho, que eu li em, sei lá, 5 minutos, ele me trouxe uma reflexão que durou muito mais tempo, que é o fato de que a nossa mente, né, o modo como a gente vê a vida, o modo como a gente pensa na vida, vai com certeza absoluta interferir em como a gente vive. E eu achei um livro muito legal, apesar de ser um livro infantil, eu acho que ele traz essa coisa da criança ver a vida com outros olhos, e que mesmo que a gente não goste de certas coisas, mesmo que a gente odeie certas coisas, a vida não é feita de ódio, sabe? A vida é feita de amor, então a gente tem que olhar para as coisas que a gente ama. Foi um livro super fofinho, ele é bem ilustradão, deixa eu pegar aqui alguma ilustração para vocês verem. Tem uma cena em que o nosso personagem secundário pergunta para o principal se ele odeia fantasias, e ele diz que não, que na verdade ele não odeia fantasias. Então ele é super, super ilustrado, olha que coisinha fofa. E valeu muito a pena a leitura, esse aqui vai ficar na minha coleção. Passando agora para a Biblioteca dos Sonhos, da Kazuno Kohara, eu deixei esse aqui pra falar depois porque eu tive um sentimento muito diferente com esse livro. O título original dele é A Biblioteca da Meia-Noite, traduzindo livremente, só que ficaria estranho ter esse título no mercado porque nós já temos um outro livro que chama A Biblioteca da Meia-Noite. Então eles colocaram a Biblioteca dos Sonhos, mas assim, não é de sonhos, tá? É uma biblioteca normal de livros. Nesse livro a gente vai acompanhar essa biblioteca que abre da meia-noite ao amanhecer. E mais especificamente a gente vai acompanhar a bibliotecária que trabalha nessa biblioteca com as suas ajudantes corujas. É uma biblioteca feita para animais, então cada noite que ela abre, vários animais entram, tentam pegar livros que eles querem ler, né? Vão fazer pesquisa e etc. E é um livro muito lindo. Eu não consigo explicar pra vocês porque é que eu tive um sentimento diferenciado com esse livro. As ilustrações são muito fofas, aliás. Mas quando eu terminei de ler, esse livro me deixou muito emocionada. Eu senti uma coisa assim, uma emoção muito forte, e eu fiquei com muita vontade de chorar depois que eu li esse livro. Eu acho que porque o assunto principal dele é justamente o amor pelos livros, né? Então você mostra o amor desses animais pela leitura, né? Pelos livros. Você mostra o cuidado dessa bibliotecária pelos livros. Eu acho que todo leitor vai gostar dessa história, porque nós nos identificamos, né, com esse amor pela leitura. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que esse livro fala muito mais do que o amor pelos livros. Ele fala muito sobre ter amor pelo que você faz e pelo que você é. Porque a nossa bibliotecária cuida muito bem dessa biblioteca, ela tem muito prazer em trabalhar ali e ela cuida muito bem de todos os animaizinhos que ali estão, principalmente as suas ajudantes corujas. Eu não sei, me deu uma emoção muito forte assim de... Ai, tá acontecendo de novo. De você ser privilegiado o bastante pra você trabalhar com algo que você ama, ao ponto de ser quem você é, sabe? Então, eu não sei, os dois livros foram muito fofos. Esse aqui eu acabei dando um pouquinho menos de nota porque ele é mais impessoal, assim, eu sinto que ele tem mais uma lição de moral. Enquanto que esse aqui, gente, pegou no profundo, sabe? Apesar de ser um livro infantil, eu acho que todo adulto que lê livros infantis vai me entender que a gente consegue tirar muita coisa desses livros, a gente consegue tirar muitas reflexões e às vezes até olhar pra nossa própria vida, sabe? E esse aqui pegou num ponto sensível, que é o fato de que ela trabalha com o que ela ama, ela cuida muito bem de todo mundo e ela tem muito prazer de estar ali, sabe? Enfim, foi um livro muito lindo, ele é lindamente ilustrado também. Eu vou ficar de olho nessa autora barra ilustradora, porque eu creio que ela tem muita coisa pra nos mostrar ainda. Então, essas foram as duas leituras que vão iniciar esse vlog. Eu li os dois em praticamente, sei lá, 10 minutos cada um, então com certeza vocês conseguem ler esses livros em um dia. Vou aproveitar que o clima está tão propício para a leitura, porque está frio e tá muito bom. Vou ler Confissões do Bicho Papão. Eu acabei de terminar um livro do outro vlog que eu estou gravando, e agora eu tenho a chance de tentar ler esse livro em uma tarde. Não vai ser exatamente em um dia, mas eu acho que é possível, porque ele me parece ser bem fluido. Então essa vai ser a minha próxima escolha para este vídeo. Espero que dê certo e claro que eu vou levar vocês comigo nessa.
Assim como eu esperava, consegui ler Confissões do Bicho-Papão ontem mesmo, que foi quando eu fiz o último take deste vlog, porém hoje é um novo dia, porque eu precisava fazer uma série de coisas, não deu tempo de comentar com vocês sobre essa leitura. Apesar de ter lido em um dia, tem algumas ressalvas sobre esse livro, mas ele vai contar a história do Billy Pimpão. É o nosso personagem principal. Aqui tem uma imagem nesse sticker pra vocês verem como que ele é. Ele é um cara, assim, super gente boa, com um coração de ouro, só que a aparência dele assusta um pouco. E ele vai contar pra gente a história de vida dele, desde que ele nasceu, a relação dele com os pais, como foi quando ele decidiu sair pelo mundo pra finalmente ser um adulto, e também o grande acidente, né, o grande acaso aí que aconteceu com ele pra que ele se tornasse o Bicho-Papão. E é um livro super interessante porque vai abordar esses estereótipos de personagens maus que a gente já tem. Por exemplo, o Bicho-Papão, tem uma hora que ele vai pra terapia, ele acaba encontrando outras personagens lá, como uma múmia, um fantasma, uma bruxa. Então é bem legal o modo como a autora trabalha essa questão do estereótipo do mal, sabe? Às vezes a gente tem essa coisa pronta na nossa cabeça, por exemplo, todo mundo conhece o Bicho-Papão, assim, na minha época, quando eu era criança, a gente já ouvia falar disso, e faz quantos anos que a gente não ouve falar disso? E ao mesmo tempo, a gente vai criando uma série de coisas com relação ao Bicho-Papão que não são verdades, né? Aliás, nada é verdade. E ela traz essa perspectiva aí do próprio Billy Pimpão, o fato de que foi uma confusão, foi um acidente que fez ele se tornar o Bicho-Papão, aquela criatura tão temida por todo mundo. A questão com esse livro é que ele é um livro juvenil, que fique claro, então o objetivo dele não é ser profundo de nenhuma forma, mas eu acho que o modo como ele foi escrito dificulta um pouquinho a nossa leitura. Eu gostaria de ter ficado mais envolvida com a história, assim como eu fiquei com outros livros juvenis que eu já li. Porque quando eu falo pra vocês que um livro é possível ser lido em um dia, eu acho que quanto mais a gente se envolve com aquela leitura, mais fácil é você ler aquele livro em um dia. Mesmo que seja um livro grande, eu creio, gente, que em algum momento da vida de vocês já devem ter lido um livro grande em um dia. Assim, é normal de leitor exagerar um pouco na leitura durante um dia de folga. Quanto mais envolvido na história a gente fica, mais fácil pra gente é ler daquela história. E ao mesmo tempo, apesar desse livro ser super curto, ele não me envolveu tanto na história ao ponto de ser super confortável ler ele em um dia. Apesar de eu ter conseguido ler nesse período, talvez se eu tivesse lendo normal, eu não teria lido em um dia só, sabe? Isso porque a narrativa é uma narrativa coesa, ela tem um começo, um meio e um fim, tanto que essa história de vida dele, quando ele nasceu, quando ele era adolescente, quando ele era adulto, enfim, agora o que ele tá fazendo da vida. Então faz sentido a narrativa, só que a todo tempo essa narrativa é pausada por pequenos comentários ou uma imagem, ou algo dinâmico, como alguma coisa pra você fazer durante o livro, e isso vai diminuindo um pouco o nosso ritmo, sabe? Porque essa narrativa, ela vai sendo quebrada toda hora. Um exemplo pra vocês, que eu vou pegar aqui, ó, tem essa página. Então nessa página nós temos a narrativa e aqui são comentários do Billy, né? São comentários que ele faz. E aí você começa a ler, você para pra ler o comentário, aí você continua, aí você para pra ler o comentário, aí você continua, aí aqui tem uma imagem. Então assim, eu achei que o livro ficou um pouquinho travado ao ponto de não me fazer me apaixonar completamente por essa história. Mas ao mesmo tempo eu acho que os assuntos abordados aqui são muito legais. Nós temos justamente essa questão dos estereótipos e tem também a questão da ansiedade que o Billy sente por conta de tudo que aconteceu e como ele faz pra tratar essa ansiedade. Fora todas as outras situações engraçadas que a autora coloca, o que também é bem legal de ler. Eu não sabia, mas a Índigo é uma autora brasileira e ela fala sobre isso em alguns pontos. Por exemplo, tem uma parte que são cartas de crianças pro Billy e uma das crianças mora em Mossoró, que é muito legal de ler. Então se você tá procurando um livro juvenil brasileiro pra ler, talvez esse aqui seja uma boa pedida pra você. Eu acabei não amando essa história, mas também não me arrependo de ler, achei um livro super divertido, a proposta dele é muito divertida, o fato de que é uma autobiografia de um bicho-papão, sabe? Já que esse livro tem uma narrativa um pouco mais completa, agora, para a nossa próxima leitura, eu vou pegar Pumpkinheads, que é uma história em quadrinhos. E depois dele, eu volto pra essa narrativa mais corrida, mais completa, que é o Expresso Fantasma do Thiago Valente. E aí a gente vê como é que fica este vlog. Até comecei a editar neste
momento que eu estou. Porém, ainda faltam vários vídeos pra eu colocar no programa de edição, então eu não sei exatamente quanto tempo que tá esse vídeo, mas talvez eu consiga colocar mais um ou outro livro. Eu não sei, gente, vai tudo depender do tempo, até porque eu tô gravando outro vlog, tô fazendo outras leituras, mas eu espero que até aqui vocês estejam gostando desse vídeo. E agora a minha próxima leitura vai ser Pumpkinheads, da Rainbow Rowell. Foi tão bom ler esse livro. Essa história em quadrinhos conquistou o meu coração. 5 estrelas, maravilhoso. Pumpkinheads é a pura essência do Halloween, do outono e tudo que essa época representa, pelo menos para os estadunidenses. Em Pumpkinheads a gente vai acompanhar o Josie e a Deja, que são 2 amigos que trabalham nesse lugar. Eu não sei exatamente explicar pra vocês o que é esse lugar, mas é como se fosse um lugar de diversão para pessoas durante o Halloween e o outono no geral. Tem atrações que tem a ver com essa época do ano, então eles têm labirinto de milho, eu tava tentando lembrar o nome em português, eles têm esses lugares para pegar abóbora, tem competição de a maior abóbora do condado, também tem animais de fazenda, tem comidas típicas dessa época, como torta de abóbora, também pipoca, coisas relacionadas a milho. Então é como se fosse um evento, um festival do outono, vamos colocar desta forma. E o Josie e a Deja trabalham nesse lugar já faz alguns anos, só que esse é o último ano deles trabalhando porque eles estão indo para a faculdade. Não só isso, como neste livro, nessa história, a gente vai acompanhar a última noite deles trabalhando ali. O Josie tem um crush enorme numa garota que também trabalha nesse lugar, só que ele nunca conseguiu falar com ela, e a Deja coloca como missão de vida deles dessa última noite procurar essa garota pra ele se declarar pra ela. Então eles começam essa jornada no meio desse evento, né, desse festival, e eles vão passando por várias atrações, vão comendo várias coisas gostosas até chegar nessa garota que fica mudando de lugar. É uma história muito fofa de 2 amigos que vão descobrindo certas coisas neste caminho. Eu me apaixonei por esse livro. Eu meio que já sabia que eu ia gostar, gente, assim, por tudo que eu vi sobre essa história, todas as pessoas falando, o
booktubers gringos falando sobre isso, eu já imaginava que eu ia gostar dessa história, porque tem tudo que eu amo, assim. É uma história muito aconchegante sobre uma época do ano que eu gosto muito, que é o outono, apesar da gente não estar no outono. Eu gosto muito. E também fala sobre o Halloween, né? Porque eles estão na última noite do mês de outubro, o Halloween, e essa é a última noite que eles trabalham nesse festival. Eu me apaixonei pelos dois, eles são muito fofos e é muito engraçado. Você começa a ler, você começa a dar risada com as coisas que aparecem aqui. A Rainbow Rowell sempre soube escrever histórias de dois adolescentes se apaixonando, é típico da autora, só que a ilustradora desse livro fez um trabalho magnífico em colocar todas as emoções e todos os lugares que eles passam. É simplesmente a história em quadrinho com a ambientação mais legal que eu já li. O ambiente onde eles estão, a atmosfera que eles estão, fora esse sentimento nostálgico de é o nosso último dia trabalhando aqui e vou sentir muita falta do que a gente viveu. Mas estamos prontos para uma nova etapa, sabe? Ai, gente, simplesmente amei, maravilhoso. E com certeza é possível de vocês lerem em um dia. Esse aqui foi o melhor livro que eu li até agora deste vlog, apesar de que Biblioteca dos Sonhos chegou perto. Só que esse daqui, ele é muito perfeito pra essa época. Então, Pumpkinheads é com certeza uma indicação minha pra vocês. Se vocês tiverem a chance de ler esse livro, peguem pra ler, porque é incrível. Agora, a última leitura que falta pra gente finalizar esse vlog de ler em um dia é o Expresso Fantasma. Esse aqui eu sinto que vai ser um desafio ler em um dia, então eu não vou ler hoje, porque já tá próximo da hora do almoço. Eu acho que eu não vou conseguir ler hoje. Mas tudo bem, porque eu vou conseguir ler amanhã, talvez, ou amanhã eu tenho coisa pra fazer. Mas assim, gente, vai dar certo. Em algum momento eu vou pegar pra ler esse livro e vou testar se é possível ler em um dia. Eu creio que uns 2 dias é melhor, mas vamos ver, já que o objetivo desse vídeo é testar leituras temáticas para se ler em um dia, vamos testar então. Antes da gente comentar sobre a minha leitura mais recente deste vlog, eu preciso mostrar pra vocês a camiseta que eu ganhei dos membros aqui do canal. Porque ela é super, super temática. Fala sério, gente, se não combina perfeitamente com o tema desses vídeos. Eu amei
membros, muito obrigada. E agora sim, depois de compartilhar esse fato importantíssimo com vocês, nós podemos falar de Expresso Fantasma, do Tiago Valente, a minha leitura mais recente. Como eu falei, eu literalmente acabei de terminar esse livro. Justamente por não ler muitos livros nacionais, eu gosto muito de falar sobre eles quando eu consigo ler um ou outro aí durante a minha rotina. Expresso Fantasma me surpreendeu bastante, porque quando eu recebi ele aqui em casa, porque eu recebi de parceria com a Galera Record, eu li a sinopse, lembro que me interessei bastante, eu lembro que eu não solicitei esse livro, ele chegou de cortesia, se eu não me engano. E quando eu li a sinopse, eu simplesmente fiz questão de esquecer tudo que eu li, porque acontece, e acontece muito, porque vocês sabem que eu vivo fazendo isso. Então, quando eu peguei esse livro pra ler agora, porque já faz um tempo que ele tá aqui na minha estante, eu tinha esquecido completamente o que era esse livro, e eu tinha criado uma sinopse na minha cabeça que, na verdade, não era nada a ver com a história. Então ele me surpreendeu positivamente com relação ao gênero da história, com relação ao andamento da história, porque foi algo que eu não tava esperando. Logo pela capa já dá pra vocês verem que nós temos um casal, então nós vamos acompanhar dois personagens principais, o Renan e o Gustavo. Eles são namorados e eles trabalham no Expresso Fantasma, que é um café lá no centro de São Paulo. Esse café é muito legal, eu mesma fiquei com muita vontade de ir, porque é um café especializado em coisas de terror. A começar pela decoração, pelo nome principalmente, né, Expresso Fantasma. A decoração também é super temática, com vários pôsteres de filmes de terror icônicos dos anos 2000 principalmente. E a gente tem sobremesas espetaculares, assim, a descrição das sobremesas é muito legal, que são temáticas também. Pra vocês terem noção, uma que eu lembro de cabeça, eles falam Cappuccino, ao invés de cappuccino. E assim, gente, simplesmente fantástico. Tem várias sobremesas muito legais e o Renan é o responsável por fazer essas sobremesas porque ele quer muito ser confeiteiro. Ele já é confeiteiro, mas ele quer se especializar um pouco mais. Enquanto que o Gustavo, seu namorado, é quem serve ali as pessoas nesse café e eu particularmente amei. Até aí, eu tava achando que esse livro ia ser um livro de romance de dois garotos se apaixonando. Não que eu seja, gente, uma pessoa com a mente muito fechada, porém, todos os livros LGBT+, que eu li na minha vida, livros queer, a grande maioria deles era justamente sobre duas pessoas se conhecendo e se apaixonando. Eu acho que eu tenho um tema, né, talvez. Então eu tava esperando que isso fosse acontecer. Logo no primeiro capítulo, a gente já descobre que eles são namorados, então eu fiquei meio confusa, falei, ué, mas se no primeiro capítulo eles já são namorados, então sobre o que é esse livro? E é aí que fica bom, gente, porque a gente vai evoluindo nessa história, a gente vai conhecendo o café, o relacionamento deles, as pessoas que ali frequentam, os clientes mais antigos e os fiéis, e aí a gente começa a entender que algumas pessoas estão desaparecendo, amigos do Renan e do Gustavo que estão desaparecendo, e aí o Renan decide se envolver nessa história e investigar por que é que essas pessoas estão desaparecendo. Então esse livro é basicamente um mistério, um cozy mystery, que é uma coisa muito legal que eu amo, vocês sabem, de dois garotos que estão envolvidos nessa polêmica aí, tentando descobrir o que é que tá acontecendo, porque coisas muito estranhas começam a acontecer. E eu fiquei muito surpresa porque eu realmente não tava esperando esse gênero dentro de um livro nacional. Apesar de que a minha autora nacional favorita é mestre em fazer esse tipo de história, que é a Carol Kiovato. Não sei se vocês conhecem os livros dela, que são perfeitos para se ler no Halloween, principalmente Porém Bruxa. Ela é mestre em fazer esse tipo de história. Então, quando eu comecei a sentir essa mesma ambientação de Expresso Fantasma, comecei a me animar e fiquei imediatamente intrigada pelo mistério. Eu acho que para um primeiro livro, porque este é o primeiro livro do Tiago Valente, ele é muito bom. Eu sinto que eu já li outros primeiros livros antes que me incomodaram muito, principalmente com relação à escrita, que não é o caso. Eu acho que o Tiago faz a escrita ali muito bem, ele faz a história bem coesa, é natural de você ler, o que eu acho que, assim, é algo muito... Como que eu posso dizer? É algo muito relevante quando você vai escrever um primeiro livro, sabe? Que a história seja natural, que você entre na história e a escrita faça sentido. Então, mando os meus parabéns pro Tiago, porque ele realmente conseguiu fazer uma história muito gostosa de ler. Não é aquele livro que a gente sente que é muito simplista, sabe? Ao mesmo tempo em que ele é muito acessível e fala de assuntos muito importantes, principalmente porque esse livro é como se fosse uma homenagem à comunidade queer de São Paulo. Então ele tem casais gays, ele tem casais lésbicos, ele fala sobre drag queens, então é toda essa temática envolvida, todas essas pessoas envolvidas e todas essas formas de amor. O que eu acho muito legal, assim, sinto que ele fez jus
a esse assunto e eu gostei muito de ler. O meu único problema, não foi bem um problema, porque assim, eu entendo que é um cozy mystery, e quando você lê cozy mystery, eu já tenho alguma experiência assim com esse gênero, tem muitas coisas que você tem que relevar, principalmente se você pegar cozy mystery de banca, de jornal. Não existe muito esses livros aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ainda existem muito daquelas edições de bolso, que eu tenho várias, aliás, não deu tempo de fazer um vídeo sobre isso, mas eu quero fazer mais pra frente, que é só ler cozy mystery assim, desses edição de bolso. E são coisas tão absurdas que acontecem nesses livros que você simplesmente vai com a história, você releva e continua lendo. Isso porque é todo um gênero, é como se fosse uma das características desse subgênero aí do mistério. Então, não foi diferente com ele, eu senti que nós tivemos algumas coisas absurdas assim na história que a gente tem que relevar e continuar lendo como se fizesse sentido. Fora que muitas coisas acontecem que a gente, se parar pra pensar, não ia acontecer muito na vida real. Só que, gente, é um livro de ficção, então a gente tem que relevar e tem que seguir com a história. E se você fizer isso, você vai aproveitar, porque realmente é um livro muito intrigante. Eu gostei do fechamento, eu gostei do que aconteceu, eu não curti tanto a motivação, assim, do personagem do vilão, mas eu acho que faz sentido com a temática do livro. Eu gostaria muito que fosse algo mais frio, assim. Eu gostaria que o vilão tivesse sido um pouco mais frio e a motivação dele tivesse sido um pouco diferente. Mas eu não adivinhei quem era, então eu acho que é legal. Eu também não tava no clima de ser detetive nesse livro, eu tava apenas aproveitando a ambientação da história, o clima, etc. Eu, infelizmente, não consegui ler esse livro em um dia, como vocês viram aí. Tive que dividir em dois, porque eu tive que fazer várias coisas no dia de ontem, assim, vários compromissos acabaram surgindo que não estavam programados pra eu fazer. E acontece, gente, que eu perdi várias horas do meu dia fazendo outras coisas. Então eu não me dediquei 100% a essa leitura. Acabei terminando agora na parte da manhã. Mas é um livro super possível de ler em um dia se você realmente se dedicar. Sabe aquele dia que você vai acordar, você vai sentar no sofá e você vai sair do sofá só quando for 10 horas da noite? Então, nesse dia você pega Expresso Fantasma pra ler, porque é muito possível que você leia em um dia, se você se dedicar um pouquinho à leitura. Eu acabei dividindo em dois, o que pra mim não foi problema nenhum, porque esse vídeo é assim pra gente testar mesmo se funciona ou não. E eu aproveitei da mesma forma, achei que foi muito legal. E ele tem esse clima bem cozy, aconchegante de Halloween, que eu acho também que é muito legal pra vocês lerem agora nessa época do ano. Vou dar um passo a mais e dizer que nós temos um cozy mystery nacional em mãos e que vocês podem ler sem medo. Ele não é assustador, ele envolve um mistério real e também coisinhas super temáticas dessa época do ano que eu acho que fazem muito sentido. Essa foi a minha experiência com Expresso Fantasma. Foi um livro muito legal de ler, ele é super aconchegante e, gente, eu fiquei morrendo de vontade de ir neste café. Pena que ele não existe, mas se existisse, eu estava lá. Tecnicamente, esse era o último livro que eu ia ler para este vlog. Porém, uma coisa que eu não estava programando aconteceu. Ano passado, eu fiz um vídeo de quadrinhos para se ler no Halloween, e um dos quadrinhos que eu peguei foi o The Sad Ghost Club, que foi um dos quadrinhos mais fofos que eu li ano passado. E ele tem 4 volumes. No vídeo do ano passado, eu li os 2 primeiros volumes, e durante esse ano eu consegui comprar o 4º volume, que abaixou bastante de preço. O terceiro ainda estava muito alto, então acabou que eu não conseguiria gravar um vídeo pra vocês porque eu teria que gastar muito dinheiro num e-book. Aí essa semana, enquanto eu estava gravando esse vídeo, o terceiro volume acabou baixando de preço, assim, de repente, e eu comprei. Então, eu vou pegar esses 2 últimos quadrinhos pra ler aqui com vocês, porque eu acho que é muito justo, já que eu tenho certeza que eu consigo ler os 2 em um dia. Então hoje, apesar de já ter gasto a minha manhã terminando o Expresso Fantasma, eu vou ler o The Sad Ghost Club volumes 3 e 4. E assim a gente fecha esse vlog com quadrinhos, porque assim, gente, não tem como. Se você fala pra ler em um dia, tem que ser quadrinho. E eu amo e faz sentido, então vamos nessa ler essa série e finalizar mais uma série que eu comecei no ano passado, nessa época de Halloween.
tô até acabada porque eu estava finalizando a minha leitura de The Sad Ghost Club e eu estou completamente apaixonada por essa série, assim como eu sempre fui. Vou recapitular um pouquinho o que é que fala essa história pra vocês entenderem mais ou menos, e aí a gente passa pra minha opinião do 3 e do 4. Mas eu já posso adiantar pra vocês que eu amo, é uma série muito fofa, incrível, adoro o assunto, adoro a ilustração, enfim. Pelo que eu me lembro, né, dos 2 primeiros volumes, a gente vai começar essa história conhecendo uma personagem, Sam. Todos os gêneros de todas as personagens não é descrito na série, então eu tenho um pouco de dificuldade de falar pra vocês, assim, sem falar nenhum gênero, mas vamos falar dessa personagem Sam, que a gente conhece. Sam tem essa aparência de fantasma que eu filmei pra vocês, porém, o mundo onde Sam vive é o mundo que a gente conhece normal, entre aspas, tá? São pessoas comuns que têm a nossa aparência. Isso me mostra desde o começo que essa personagem é diferente. E a gente começa a entender que Sam, na verdade, tem algumas questões psicológicas. Vou colocar dessa forma porque o maior assunto abordado nesses quadrinhos é a ansiedade. E acaba que Sam tá tentando ser normal, entre aspas, de novo, acaba indo pra uma festa e lá Sam começa a ficar super desconfortável porque tem muita gente e são todas pessoas desconhecidas, até que de longe Sam acaba encontrando uma outra personagem que é Socks. E a gente também vai começar a acompanhar a história desta personagem. E ali, por conta do desconforto que essas duas personagens estão passando naquela festa, essas pessoas começam a criar uma certa amizade, né? Porque as duas personagens têm algo em comum, que é justamente essa ansiedade social. A partir daí a gente vai acompanhando essas duas personagens até que uma terceira personagem entra na história, se eu não me engano é no 2º volume, que é Rue. E aí a gente também tem outra narrativa, a gente tem outra perspectiva de uma terceira pessoa. E acaba que se forma um trio. Esse trio se encontra muito um no outro, eles se enxergam muito um no outro e eles decidem criar um clube, porque eles acham que podem existir mais pessoas que também se sintam como eles se sentem e que precisam de amigos. E é aí que o The Sad Ghost Club é criado, que é o clube dos fantasmas tristes. E eu acho isso muito fantástico, porque foi uma reflexão que eu até fiz no vídeo do ano passado, o fato de que as personagens são fantasmas, então elas têm esse lençol na cabeça, né, como se fossem fantasmas, só que por conta do mundo, do background, né, do fundo da história ser como a gente conhece, eu sinto que esses fantasmas são, na verdade, uma grande metáfora para pessoas que se sentem invisíveis, para pessoas que se sentem tristes ao ponto de serem diferentes, de terem uma série de questões psicológicas, incluindo ansiedade, depressão, etc. E acabam se sentindo diferentes e até mesmo invisíveis, como eu falei. Então, eu sinto que é uma grande metáfora e pra mim isso é fantástico. O fato dessas personagens começarem a se encontrar e começarem a se tornar amigas também é fantástico, porque isso mostra que mesmo que nós sejamos diferentes do que o mundo diz que é certo, isso não quer dizer que a gente vai ficar sozinho pra sempre, que na verdade existem outras pessoas que, assim como nós, são pessoas diferentes e juntas podemos formar um clube. E nos volumes 3 e 4, que foram os que eu li nesse vídeo agora aqui com vocês, nós vamos justamente acompanhar o andamento do clube, porque dá certo e várias pessoas começam a aparecer neste clube. No volume 3, a gente tem um clube com várias pessoas já, e uma das personagens desse clube vai fazer um evento como se fosse uma apresentação num lugar onde tem uma noite onde eles abrem o microfone pra qualquer pessoa, né? E essa personagem decide compartilhar isso com o grupo, falar que queria muito o apoio deles nessa noite, e aí eles começam todos a se organizar pra fazer dessa noite um sucesso, né, porque eles são amigos. Só que aí, nesse terceiro volume, a gente vai focar um pouquinho, assim como no 2º volume, na personagem Rue. Isso porque essa personagem é responsável por fazer os cartazes, os adesivos, etc. Essa personagem acaba pegando muita coisa pra fazer e começa a ficar muito estressada, e a gente vai acompanhar essa narrativa. Eu também amei, eu não sei, gente, eu sou bem parcial pra falar desses quadrinhos porque eu acho eles incríveis. Pra mim, eles são saudáveis de uma forma absurda, assim. As coisas que a autora coloca nas falas é uma coisa tão saudável que eu não sei explicar pra vocês. É incrível. Se vocês tiverem a chance de ler, leiam. Se vocês não leem em inglês, se vocês leem pouco em inglês, eles são super fáceis de ler. Como eu falei, é um quadrinho, então nós temos páginas onde nem tem fala, e as falas são super fáceis de vocês compreenderem se vocês têm o mínimo de inglês
depois aí dá certo. Então não perde a oportunidade de ler esses quadrinhos, que eles são ótimos. E no quarto volume da série, a gente vai acompanhar uma ideia muito boa que o trio teve para o clube. Então eles criam uma caixa onde todas as pessoas que participam do clube podem colocar sugestões ou problemas que eles precisam de ajuda. E assim, o trio que comanda o clube vai ver o que consegue fazer para ajudar essas pessoas. E é muito legal porque as pessoas realmente conseguem se abrir muito mais escrevendo anonimamente do que falando em público, por exemplo. E um dos bilhetes que eles acham nessa caixa é de uma pessoa que se sente extremamente sozinha e que tem muita dificuldade de socializar com outras pessoas. E aí eles decidem fazer todo um evento para incluir essa pessoa no grupo, que eles não sabem exatamente quem que é, mas eles acabam fazendo um negócio super legal para todo mundo se sentir incluído, sabe? Amei, amei. Como disse, estou completamente apaixonada. Desde o primeiro volume eu estou apaixonada. 5 estrelas para todos. Infelizmente eu não consigo comprar esses quadrinhos de forma física porque eles são bem caros, até porque só vende na Amazon americana, mas se eu tiver a chance de adquirir esses quadrinhos eu com certeza vou. E pelos meus aplicativos de leitura, eu vi que tem um 5º volume que tá programado pra ser lançado ano que vem. E eu espero que a autora continue escrevendo assim pra sempre, gente, porque eu amo, eles são super curtos, fáceis, rápidos, muito fofos e saudáveis. Enfim, eu termino esse vídeo com chave de ouro, tô muito feliz de ter conseguido comprar o volume que faltava na minha coleção pra eu dar andamento, de uma forma tão baratinha assim, tão inesperada. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vídeo, espero que eu tenha dado boas dicas de leituras pra vocês. São todos livros fáceis e rápidos de ler e todos têm os seus pontos altos. Em todas as histórias a gente pode tirar coisas maravilhosas e eu acho que são ótimas leituras pra essa época do ano. Eu agradeço muito a companhia de vocês nesse vídeo e se você tem interesse em receber conteúdos exclusivos aqui do canal, como vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos e outros benefícios, clica nesse botão aqui embaixo escrito Seja Membro e dá uma olhada lá em todos os benefícios, nos preços, etc. Vem fazer parte do nosso clube. E pra você que está assistindo esse vídeo, que tá curtindo, já se inscreveu no canal pra não perder nada, porque vem mais vídeo por aí, eu agradeço todo o apoio de vocês. Então, agora eu fico por aqui. Estou muito feliz com esse vídeo, foi um vídeo muito legal e fácil de fazer. Pretendo fazer mais vezes com outros gêneros de leitura. E eu agradeço aí a companhia de vocês novamente. Deixe um abraço apertado e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Espero vocês lá! Tchau!